Olá, amigos. Mais uma vez juntos para a nossa reflexão diária. Trouxe para nós hoje, do livro Dentro de Mim, do José Carlos de Luca, capítulo intitulado Com a Vida de Novo. Meus erros e desacertos contêm uma sabedoria especial. Eles me corrigem com paciência e ensinam-me a começar de novo. Frase de Miguel ou Riquelme. O erro é inseparável da experiência humana. Nem sempre, porém, conseguimos enxergá-lo com sabedoria. Ora, nos afundamos em culpas que geram sofrimento e improvável mudança de comportamento, ora, passamos a mão em nossa cabeça como se nada tivesse acontecido, sem nenhuma reflexão sobre a conduta equivocada. Tais posturas extremas não nos ajudam a fazer dos desacertos uma oportunidade de enriquecimento da nossa existência. O sentimento de culpa somente nos é útil como mecanismo de alerta da nossa consciência a respeito do equívoco praticado. Precisamos desse alarme consciencial para percebermos e refletirmos sobre a conduta tomada. Passando disso, a culpa se torna um carrasco que nos maltrata com humilhações e vergonha, definindo negativamente toda a nossa história por uma única queda. Carecemos de olhar nossos erros com amor. Afinal, o apóstolo Pedro disse que é o amor que cobre uma multidão de pecados. Não encaminharemos nossas imperfeições sem uma boa dose de humildade, compreensão de nós mesmos, paciência e amor para conosco. Esses são os recursos interiores necessários para lidarmos com nossas fragilidades de uma forma humana e divina, sem a qual nenhuma transformação verdadeira poderá ocorrer em nosso mundo íntimo. Aprecio o ensinamento do monge zen budista Aemin Zunin. Está tudo bem em ter defeitos. Como nossas vidas poderiam ser impecáveis, feito uma folha de papel em branco? A vida naturalmente cobra um preço do nosso corpo, da nossa mente e dos nossos relacionamentos. Em vez de escolher levar uma vida em que não faz nada por medo de errar, escolha uma em que se aperfeiçoe com o fracasso e a dor. E grite bem alto para si mesmo e a sua luta: Eu te amo demais. Quando a culpa exagera, isto é, quando ela deixa de ser um alerta dos nossos equívocos e passa a ser uma punidora cruel, seu principal efeito, por mais paradoxal que seja, é o de nos acorrentar ao erro cometido, como se estivéssemos condenados a uma pena eterna, sem possibilidade de libertação. Jesus sempre usou de amorosidade para com os caídos. Sem aplaudir o erro, não julgava os equivocados. Antes, acolhia-os fraternalmente e apresentava-lhes os roteiros de libertação por meio do perdão e do amor. A experiência tem demonstrado que quem muito se culpa, geralmente continua repetindo o mesmo erro, porque, no fundo, não deseja romper com o desacerto. A culpa funciona como uma espécie de compensação emocional mórbida para justificar a permanência do indivíduo no engano. Como ele não tem a vontade firme de modificar a sua conduta, porque acredita que algum ganho esteja obtendo com ela, prefere se culpar a se corrigir.
Para o escritor e psicanalista Contardo Caligares, em regra, a culpa não produz ação, mas descarrego. Funciona da seguinte maneira: somos autorizados a fazer pouco ou nada para que a situação mude, porque o sofrimento de nossa consciência nos absolve. Nessa hipótese, é preciso um olhar sincero para si mesmo e reconhecer que, ao longo do tempo, a permanência do erro cobrará um preço bem mais elevado e sofrido do que o esforço da transformação interior. Lembremos ainda que a culpa é uma das formas de nos prender ao passado. É um olhar fixo no que já ocorreu e que não pode mais ser mudado. Por isso, é uma postura que anestesia a nossa vida, paralisa-a. Como narrado no Antigo Testamento, foi o que sucedeu à mulher de Ló, a qual, ao empreender fuga de Sodoma, transformou-se numa estátua de sal, pois desatendeu a recomendação dos anjos no sentido de não olhar para trás. A culpa, quando não bem elaborada, pode nos transformar numa estátua de sal. E com essa postura, perdemos o principal efeito pedagógico da consciência do erro: mostrar as nossas imperfeições para que elas sejam superadas. Vista pelo ângulo positivo, a culpa deve nos levar ao movimento da transformação e não a um estado de estagnação. O processo evolutivo se inicia exatamente na experiência do erro, desde que ele seja visto de uma forma espiritualmente correta. Portanto, é impossível extirpá-lo da nossa vida, porque erro e acerto são dois lados da mesma moeda. Aliás, eu diria que quanto mais erro, mais experiência capaz de nos fazer crescer. Quem pouco erra, provavelmente está tentando pouco, ou pode estar aprisionado pelo medo do fracasso, privando-se de experiências imprescindíveis ao seu desenvolvimento como ser humano. Esboço aqui um roteiro que pode nos ajudar a lidarmos com nossos equívocos. Primeiro, aceite a sua condição humana ainda sujeita a erros. Cuidado com o orgulho que nos faz acreditar que sempre agimos acertadamente. Segundo, procure se conhecer. Olhe mais para si mesmo com humildade, para reconhecer que você ainda se equivoca, faz bobagens, perde o juízo, ainda é egoísta e, por vezes, machuca os outros. Tome conhecimento disso sem julgamento. Apenas reconheça suas áreas ainda frágeis. Quanto mais fizer isso, mais consciente estará dos seus erros e mais próximo estará de corrigi-los. Terceiro, se você prejudicou alguém, procure se aproximar dessa pessoa para se desculpar e reparar os prejuízos causados. Gosto muito de um conjunto de pensamentos do Ho Oponopono, uma técnica havaiana para a cura e o perdão. Sinto muito, me perdoe, obrigado, eu te amo. Interiorizar esses pensamentos e expô-los sinceramente a quem causamos algum mal pode nos libertar das grades da culpa. Nosso trabalho agora é deixar de ser estátuas de sal e trazer a vida de volta para nós. Que possamos refletir bastante sobre isso, que vale a pena. Um beijo no coração de todos. Fiquemos em paz. Boa noite.